Então, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente nesse momento em todos os lares. Estamos todos conectados online. E que a mensagem de hoje, ela possa fazer morada em nossos corações para a prática no dia a dia, nessa escola da vida. Hoje a gente vai falar sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. E o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética que rege as moléculas de que são formados todos os órgãos do nosso corpo. Quando a gente invoca a fé, turma, a gente coloca em movimento determinadas vibrações e alterações químicas em nosso cérebro enquanto a gente pensa. E essas vibrações, elas vão percorrendo os caminhos dos neurônios, né? Depois do nosso corpo como um todo, e elas vibram em cada corrente química do nosso organismo. E à medida que a carga dos impulsos elétricos, né, dos nossos pensamentos, ela é enviada para o nosso corpo, nesse caso positiva, né, aquela fé positiva, ela vai alterando a química e, consequentemente, o nosso sistema imunológico. Por isso é que a cura, ela pode se estabelecer. Nesta hora, né, uma energia que é maravilhosa, ela se desprende de nós e, como um ímã, né, ela une-se ao fluido universal, que pela graça de Deus, nosso Pai, ele está por toda parte, esse fluido universal. E vai modificando, né, adequadamente aquelas qualidades, dando um impulso que é irresistível na busca da cura, né? Então, bem por isso é que Jesus dizia àqueles a quem curava. Lembra o que Jesus falava? A tua fé te curou. Pois os fenômenos de cura, né, considerados prodígios naquela época, né, na verdade eram apenas consequências de uma lei natural. E ensinava nesse momento, né, aqueles que tinham ouvidos de ouvir, que a potência embutida em cada um de nós, turma, ela pode acionar a cura ou nos desviar das dores que nós mesmos atraímos. Então, quando falamos em fé, muitas vezes nós nos lembramos das doenças graves que nos atingem, né, em alguns momentos das nossas vidas, aqui nas jornadas, ou aqueles a quem amamos, né, quando são atingidos. Então, perguntamos, né, às vezes, porque o poder da fé de alguns pode ser tão abrangente, né, e a ponto de lhe ocasionar a cura. Como que pode ser tão abrangente esse poder da fé que atinge essa cura? E aí, conforme pesquisa, né, a resposta que eu encontrei, a fé, quando ela é ardente e sincera, ela pode operar maravilhas, né? Ela remove montanhas, as montanhas das nossas dificuldades, unicamente pela vontade do pensamento que é dirigido para o bem. É uma analogia, é uma metáfora aqui, né? A fé remove montanhas, né? Então, é justamente essas montanhas das nossas dificuldades. O que a gente tem que vencer aqui, aqueles principais desafios nas nossas jornadas, né? E o que significa a fé remove montanhas, né? Quando Jesus disse a fé remove montanhas, ele falava exatamente nesse sentido moral, né? Não de uma montanha de pedra, né? Que sabemos que é impossível remover. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, o preconceito, o orgulho, os interesses materiais, a cegueira, são outras tantas montanhas que atravessam nossos caminhos, né? Mas não nos iludamos, turma, na grande maioria das vezes,
somos nós mesmos que as colocamos. E é o que é pior, né? Às vezes, na falta de um culpado, em alguns momentos, né, a gente culpa Deus. Em algum momento, quem de nós, ou se a gente já não ouviu isso, né, a gente culpa Deus pelas nossas situações, né? E quando, pelo medo de pecar, né, ou não o culpamos, né, nos sentimos às vezes desprotegidos, não amparados. Achamos que Deus não é assim tão amoroso e justo. Então dizemos, né, embutindo essa decepção, né? Por que justo comigo, né? Ou já ouviram essa assim, ó, foi assim que Deus quis. Deus quis assim, você tem que aceitar. Como se Deus, em alguns momentos nas nossas jornadas, pudesse querer que coisas ruins nos acontecessem. Não. Somos nós que atraímos essa devolutiva do que fazemos, desejamos e até pensamos, na maioria das vezes, sempre. O resultado do que fazemos nos espera mais adiante, né? Eu ouvi do seu Walter, que participava lá das palestras do Nova Era, seu Walter já partiu, né? Recentemente partiu a esposa dele, a dona Claudete, e o seu Walter sempre falava para mim, às vezes, Márcio, Deus não castiga ninguém. Eu falei, sério, seu Walter, não é possível, cara. Não, a gente só colhe o que planta, aquele jeito dele. E é verdade, Deus não castiga ninguém, né? É uma questão de ação e reação. Nem sempre queremos nos inteirar realmente e não buscamos esclarecimento para o entendimento das coisas espirituais, né? Que a gente vai ter essa questão de ação e reação. A gente colhe o que planta, né? Porque se a gente buscar esse entendimento, turma, além de trabalhoso, aumentaria também a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade dos nossos atos. A gente não vai mais poder alegar, como em alguns momentos já não podemos, né? Não sabíamos que era assim, né? E isso a gente não quer, né? Então a gente, em algum passo além que a gente tem que dar mais nesse momento, é buscar o conhecimento, né? E tão mais fácil, cômodo é ter alguém, ainda que seja Deus, para responsabilizar pelos nossos problemas e até pelos nossos desatinos, né? Então, essa questão da fé raciocinada, ela ilumina muito, né? Ilumina demais. Então, em alguns momentos, não gostamos de encarar as nossas falhas, porque realmente é difícil, né? Muito menos de trabalhar com elas. Em alguns momentos, preferimos ficar no desconhecimento de nós mesmos, se não percebermos que a fé que sem raízes, né, ela se faz fraca, sem o poder de remover essas montanhas, né? Porque essas montanhas, a gente tem que fazer uns ajustes. Essa, sem o poder de remover essas montanhas, de nos levar a essa compreensão da justiça de um Deus que não pune, por exemplo, né? Mas que instituiu entre suas leis a justíssima lei do retorno, né? Que significa ação e reação. Então, na verdade, somos nós mesmos que atraímos como devolutiva a consequência daquilo que fazemos. E em alguns momentos, na ignorância dessas leis de causa e efeito, nós usamos do nosso livre-arbítrio de um jeito que queremos, né? Que vale dizer, do jeito que, certo ou errado, no momento, nos seja mais prazeroso ou conveniente. Sem pensar que há uma justiça no universo, que nos trará como retorno resultado bom ou mal daquilo que fazemos. Não é Deus. Somos nós que colhemos o que quer que tenhamos plantado, porque não há conta de chegar nas leis de Deus. Ela é justa, né? Ela é inexorável, imutável e eterna, como tudo que ele criou. Se aceitarmos uma fé que nos é imposta, por exemplo, sobre a qual não temos o direito de raciocinar, a gente passa a professar uma fé cega, né, que aceita sem controle o falso e o verdadeiro, mas que, cedo ou tarde,
se choca com a verdadeira e a lógica, né? E que, se ainda não for fanática em alguns momentos, né, vacila, não satisfaz, não acalma as nossas inquietudes, não alivia as nossas dificuldades. Por isso, muitas vezes, em alguns momentos, vivemos infelizes, sofredores, sem o conforto, sem o alívio daquela fé e raciocinada e entendida. Ela nos confere a perseverança, a energia, os recursos necessários para a nossa vitória, né? Ou a superação dos resultados das nossas montanhas pessoais, né, turma? No entanto, quando depositamos nossa confiança no Criador, o nosso espírito ele passa a estagiar em ondas magnéticas positivas, que por sua vez, como um ímã, né? Como um ímã que todo pensamento atrai os bons espíritos, se a gente for nessa frequência aqui. Então, por misericórdia de Deus, vem em nosso auxílio. E mesmo que a gente não perceba, a ajuda ela estará se processando, ainda que em nosso, né, imediatismo a gente ignore isso, a gente vai estar recebendo ajuda. Nenhum de nós jamais esteve ou está desamparado. Independente das fases que qualquer um de nós esteja passando nesse momento, e a gente sabe que passamos por sofrimentos, né, que são através deles que nós temos a oportunidade de fazer aqueles movimentos, né, de paciência, resiliência, e colocar essa fé em prática, né, esse pequeno conhecimento que temos. Então, pedimos da maneira que queremos, às vezes, recebemos da maneira que necessitamos. Muito interessante isso, né? A gente pede da maneira que quer, mas a gente recebe da maneira que necessita, né? Por isso é que Jesus, lembra quando Jesus operava curas? Ele advertia, né? Vá e não tornes a pecar. Senão, naquele tempo, hoje está muito claro, né? Quando fazemos as coisas de maneira errada, ficamos em desarmonia com as leis de Deus. Embutida em nosso inconsciente, né? E, inexoravelmente, né, por devolução natural, a gente sofre as consequências, que muitas vezes são, às vezes, doenças, ou as grandes dificuldades, às vezes visitas de enfermidades, é uma atenção que a gente precisa dar, que a gente não vem dando para nossa saúde mental, física, e transcendendo um pouco espiritual. Em outras palavras, se não mudamos de atitude, se a gente não faz os ajustes, se teimosamente não fazemos questão de melhorar nossos pensamentos e conduta, se pouco a pouco, né, fazemos por nossa, se pouco, aliás, né, nós fazemos pela nossa reforma interior, por ampliar esse nosso autorrespeito, nosso auto-amor, o respeito e o amor ao nosso próximo, a ajuda que recebemos dura pouco, e mais à frente os problemas voltarão, né, muito maiores, às vezes, porque a gente potencializa, a gente agrava nos nossos equívocos, né? E sequer teremos o direito de revolta, né, turma? Que era um pouquinho que a gente estava refletindo agora há pouco atrás, né? Quando a gente tem mais conhecimento, não temos mais o direito de nos revoltarmos, né? Mas é uma escolha. Pois que tudo é uma questão de resultado, né? De outra forma, as montanhas a que se referia Jesus, ao invés de serem removidas por nós mesmos, quando buscamos a nossa melhoria espiritual, tornam-se cada vez mais nas montanhas de nossas dores e dificuldades. A doutrina espírita, turma, ela nos oferece a chance do estudo que leva ao esclarecimento, mas o interesse e a vontade, né, a determinação, é de cada um. Nós temos o livre arbítrio. É igual na faculdade, na escola, às vezes a gente reclama lá do ensino público, o professor não traz muito conteúdo, mas são os alunos, nós que temos que buscar mais conhecimento, potencializar, ampliar, né?
E aqui, todas as terças-feiras, nós temos a oportunidade de refletirmos sobre, à luz do Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus. Mas ampliar e buscar mais conhecimento através de leituras, mas principalmente através da prática, no esforço das nossas vontades, conforme as exigências, as oportunidades que a vida nos provoca, nos demanda, cabe a cada um de nós. Né? E nesse exemplo de fé, turma, eu queria trazer uma historinha, que é uma historinha que talvez alguns de vocês já ouviram, é a historinha da Valéria, né? É uma historinha do Chico, da Valéria. Quando o Chico morava lá em Pedro Leopoldo, ele fazia todos os sábados aquelas visitas domiciliares, né? E ele visitava os enfermos, ia nas periferias, né, para visitar os pobres, fazer fazer a campanha do quilo, né, para arrecadar alimentos. E o Chico mesmo falava, quando ele fazia esses trabalhos, ele que era o maior beneficiário, porque quando nós não estamos bem, e mesmo assim nós nos dispomos a ajudar a quem está passando por dificuldades, em alguns momentos, dependendo da situação e da pessoa que ajudamos, ao final do dia nós podemos, às vezes, até ficar com vergonha, né? Porque nós podemos começar a olhar para nós e verificarmos que nosso sofrimento é tão pequeno perto daquele outro que a outra pessoa está passando, sem desmerecer, tá, turma? Mas em relação àquele que a outra pessoa está passando, ele se torna pequeno e ela nem está reclamando, né? Como eu estava reclamando. E o Chico fazia esse trabalho, turma, até o dia que ele foi convidado por uma senhora, chamava Dona Laura, para visitar a sua irmã. Estava com, ela estava hemiplégica, né, e presa a uma cama, né, por causa de uma doença degenerativa. E o Chico ia, e não tinha condições de dar nada, né? Mas aí ele falava, eu vou lá dar o meu carinho, a minha oração. Ele levava algumas balas, às vezes um pedaço de bolo para ela, e chegava lá, ela estava deitada numa cama, num quarto muito simples, e não conseguia falar. Daí o Chico orava, e ele sempre brincava com ela assim, Valéria, tenha fé em Jesus. Jesus já caminhou aqui pela terra e curou tantas pessoas, tenha fé em Jesus. Fala, Jesus. O dia que você falar Jesus, ele vai te curar. E ela tentava, mas não conseguia falar. Ela ficava, ô, 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 e o Chico continuava, né? Até que um dia, o Chico foi chamado pela irmã da Valéria, a dona Laura, a qual lhe comunicou que ela havia caído numa pneumonia muito grave, né? E que o médico já havia dito que, mesmo com todos os antibióticos, todas as medicações, provavelmente ela não escaparia, né? E o Chico foi novamente lá visitar a Valéria, né? E chegando lá, fazendo as suas orações, ora ele fazia, ora os seus amigos, ele falava com ela, né? Valéria, tenha fé. Jesus vai te curar. Fala, Jesus. E aí ela ficava fazendo uma força, até que ela falou, Josu, Josu. E aí o Chico, né, ele ficou numa alegria. Valéria, você conseguiu falar. Ela não tinha nenhuma condição de falar nada, turma. Mas ela falou. Você conseguiu falar e ele vai te curar, Valéria. E ele foi embora, né? E poucas horas em seguida ele foi comunicado que ela havia desencarnado, né? E aí, turma, o Chico, ele ficou muito sofrido, triste, né? Mesmo na sua plenitude, né, no seu esclarecimento, ele também tinha dificuldade na partida dos amigos, né? E ele gostava muito da Valéria. E passaram-se alguns anos, o Chico foi para Uberaba. E o Chico teve um infarte, né? E o médico do Chico falou, olha, você vai ter que ficar em casa. Nós vamos dar toda a assistência, você terá que ficar em repouso e vai ficar uma enfermeira com você lá. Porque se você ficar aqui no hospital, você vai causar muita confusão para os outros pacientes. Porque é uma figura conhecida, haveria muitas visitas. E aí o Chico ficou no seu quartinho, né? E
Sabe o que ele falou para a enfermeira, turma? Ele falou assim para a enfermeira: olha, quando eu estiver conversando sozinho, você não se preocupe, que eu estou conversando com alguém. E aí a enfermeira disse: não, seu Chico, eu já sei da sua história, não tenha medo não. Eu fui a única que teve coragem de vir para cá. E ela ficou lá, né? O Chico relatava que recebia a visita de muitos amigos, desencarnados, turma, que vinham lhe visitar, trazer vibrações, fluidos para ele, né? Uma hora, numa tarde, entre uma moça muito bonita, né? Uma morena alta, com uma luz que estava até chegando, cegando o Chico, né? Ele disse: sente-se. Ela disse: você não sabe quem eu sou? E aí ele não lembrava, e ficou com vergonha, né, turma? Ele preferiu falar para ela assim: a doença tinha deixado a cabeça dele um pouquinho fraca e ele não estava lembrando muito das pessoas. Se ela falasse o nome da família, que às vezes ele lembrava, né? E ela falou para ele assim: não, Chico, você tem que ter fé. Jesus vai te curar. E aí o Chico já começou a se emocionar. Ela disse, né? Ainda disse para ele assim: eu vou só te dizer uma palavra, você vai lembrar quem eu sou. Josu. Eu sou a Valéria. Eu vim aqui para te retribuir o que você fez para mim. Ela pôs a mão no peito dele, ele sentiu uma melhora significativa, turma. Do infarto, após isso, ele ficou só com uma angina, né, que é uma dorzinha que fica no peito, e conseguiu ficar ainda por anos e anos aqui conosco, né? Um exemplo de fé, né, para nós. Por vezes, alcançarmos o nosso limite, ultrapassarmos ele ali, pode ser somente aquilo que realmente precisávamos para a gente avançar e evoluir, né? E provavelmente, né, turma, a cura da Valéria, talvez, né, Jesus a curou mesmo, né? O dia que ela conseguiu falar Josu, ele libertou do corpo material, que era a sua maior provação, né? Muito obrigado por hoje, turma. Que Jesus nos abençoe a todos e muita luz para todos nós e que sejamos sempre assistidos nesses momentos de prática, de testemunho da fé, da prática da fé nas nossas jornadas, no nosso dia a dia. Muito obrigada, amigo. Às vezes a gente precisa resgatar o evangelho, né? E Sim. fazer alguma coisa. Pode falar, amiga. Mas para a gente receber essa dádiva, a gente tem que se preparar e, nos momentos mais difíceis, crer e saber pedir, porque senão não vem. Exatamente, Marleninha. O pedir e obtereis, né? Mas temos que fazer a nossa parte. É uma parceria entre nós e o divino. Porque às vezes a gente pede, mas não faz. A gente só pede. Temos que fazer os movimentos, né, Marleninha? Você tem razão. Senão a gente acaba delegando para a parte, né? Para o divino, para Deus, mas esquece dos nossos movimentos. E aí o Pai Maior, às vezes, pode ficar pensando, né? Meu filho, eu quero te ajudar, mas você precisa me ajudar. É para o seu bem. Como que eu vou te ajudar, né? É igual educar os nossos filhos, né? Às vezes assisti-los nas suas dores também é amor. Também é amor. E em alguns momentos, às vezes a gente esquece disso nos movimentos que a gente precisa fazer, mas que às vezes a gente acaba potencializando, reforçando mais o sofrimento do que o aprendizado que ele nos traz. As dores, os sofrimentos são oportunidades, são os nossos aliados para nos ajudar aqui nessa nossa jornada, né? Mas você tem razão, Marleninha. Adriane. Eu estava aqui pensando, quando o Márcio estava falando a respeito da fé, ela já é um processo ativo em nós, né? De início de conscientização do ser espiritual que somos, né? E ela já nos faz crer e perceber que somos além dessa vida material, desse corpo material, e já cabe aí, junto com a fé, aquela questão de resignação. Se eu estou passando, eu tenho a fé de que isso vai me trazer algo de valoroso, de aprendizado, e que
pode ser até que eu tenha o benefício da cura, o benefício, né, de ser ajudado, de ser amparado. E eu digo isso de cadeira, né? Então, eu percebo a fé, e ela é registrada cientificamente, né? Então, nos grupos de controle, pacientes que tinham fé, tinham uma religiosidade, independente de qual religião seguisse, mas tinha fé na cura, uma resignação, uma aceitação da doença, né? Tinha mais um aproveitamento maior do tratamento do que quem não tinha, né? Então, a fé ela já é algo de transformador para melhor em nós mesmos. Já é a gente já reconhece Deus como esse ser superior e nós ainda como seres imperfeitos evoluindo e se reajustando diante das suas leis, né? Sim, tem razão, Adriane, e me veio aqui isso que você disse, uma intuição, uma reflexão em relação a enfermidades, né? Teve um trecho que a gente refletiu aqui hoje sobre, às vezes não vem do jeito que a gente quer, mas vem como a gente necessita. Em relação às enfermidades, por exemplo, às vezes não vem a cura, mas vem um prolongamento do nosso contrato da vida, né? Às vezes já estava programado para ter partido antes, mas tem um prolongamento, uma extensão, oportunidades de parentes se reaproximarem, se confraternizarem, resolverem algumas pendências, enfim. Depois aquele parente parte, né? Mas às vezes não vem a cura no que diz respeito ao nosso entendimento. Mas não teve a cura, morreu daquilo mesmo, partiu daquilo, mas teve um prolongamento, né? Porque tem situações que realmente o corpo, ele é falho, não tem jeito, é gasto, mas o espírito é imortal. Tem razão. Eu, às vezes, sinto que a nossa renovação, que a nossa força, assim, é até para a gente continuar trabalhando, é para a gente continuar agindo aqui na matéria mesmo, porque divulgando a doutrina espírita, falando, dando exemplos, dividindo com as pessoas esse nosso conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo dos anos. Eu, às vezes, sinto que essa não sei, deve ser a fé mesmo que a gente já tem na doutrina, e como a Adriane falou, já está constituído em nós, que prolonga, que nos dá mais força, mais energia. No dia do trabalho você fica até mais ativo, mais participativo. Eu acho que a gente, não sei se é nosso merecimento ou se é necessário, foi dar conta da nossa jornada de levar esses anos a mais de trabalho, mas eu sinto que a gente tem essa renovação até para continuar a trabalhar, né? Sim, tem razão, Lívia, e você tocou num assunto sobre levarmos adiante, passarmos adiante, sob a luz do Espiritismo, até falarmos sobre os exemplos de Jesus, a lição do Evangelho do amor de Jesus. Hoje, graças aos movimentos e às atitudes daqueles primeiros apóstolos que, antes de falar de Jesus, tinha que falar escondido, em cavernas, grutas, porque senão era perseguido. Hoje não tem isso, hoje a gente pode falar, inclusive, de espiritismo abertamente, né? E aí é do movimento de cada um, mas graças, inclusive, a esses movimentos daqueles primeiros corajosos apóstolos lá atrás, né? Milênios lá atrás. E hoje a gente ainda tem essa, não vou falar facilidade, menos difícil, mas a gente pode levar isso adiante, né? Tem razão, Lívia. Mais oportunidades, né? A gente tem, e como essa que a gente está hoje, né? Mais Exatamente. oportunidades, mais possibilidades. Então a gente tem que fazer parte, né? Ajudar o quanto a gente puder. Bom, pessoal, vamos 9:04, vamos passar para a nossa vibração.